Olá pessoal, essa é a nossa aula sobre estresse, começando na visão metabólica do estresse, né? O estresse ele é necessário, ele é importante para você adaptar a resposta a um ambiente agressivo ou ameaça. A diferença básica é que quando o estresse desenvolveu, a nossa ameaça que existia era mais uma ameaça física, erupções de vulcões, tempestade, animais, né? E hoje em dia não é só isso, hoje em dia o estresse, o desencadeador do estresse, ele evoluiu, né? Ele mudou, por exemplo, a conta bancária, quantos seguidores você tem no Instagram, as agressões que você recebe no dia a dia, ou seja, o estresse mudou um pouquinho e a gente começa a viver sob mais estresse do que antigamente. Nós tínhamos o que a gente chama de estresse de sobrevivência, né? E sempre foi assim, né? Você sente-se agredido ou ameaçado, né? Aqui você tem a imagem interessantíssima de um sistema que antigamente se era agredido fisicamente, né? Vamos pensar na época lá da Grécia, da Roma, por espadas, né? Ou lanças, e você tem uma resposta de adaptação. Essa resposta de adaptação é uma resposta que gera uma ativação do sistema nervoso autônomo, particularmente a liberação de norepinefrina, e ativa o eixo hipotálamo pituitário adrenal, gerando reação cognitiva, emocional e comportamental, né? Essa adaptação à ameaça, na verdade. Então, em épocas imemoriais, nós fomos selecionando essa resposta ao ambiente e, basicamente, nós nos adaptamos em responder a essa ameaça ambiental. E esse estresse agudo, o que acontece com ele gera uma reação, né, de cognição e de resposta adaptativa. Então, quando você sofre uma ameaça, né? E algo que te ameaça, ou mesmo a partir de lembranças passadas, você prevê algo que te ameaça, você reage como defesa. O grande problema do estresse é a cronificação, que nós vamos abordar na nossa próxima conversa. E essa cronificação do estresse chega a comprometer a sua função cognitiva, gerar alterações comportamentais, gerar depressão e aumentar o risco de um monte de patologias, inclusive diabetes, esteatose hepática, doenças cardiovasculares, hipertensão. Respostas de uma agressão de uma resposta a uma agressão que deveria ser aguda e que depois se cronifica, né? E a ideia é o quê? É trabalhar nesse conceito do estresse para que você tenha essa não cronificação. Então, o estresse crônico ele pode desencadear em você o que nós podemos chamar de duas reações. Você pode gerar um trauma, e esse trauma vai gerar o que nós chamamos de comportamento preditivo, né? Então, se você sofre uma agressão num determinado ambiente que cerca aquele momento da agressão, e depois você revive de novo aquele ambiente, aquele trauma que ficou na sua lembrança vai gerar um comportamento de resposta de estresse ou de resiliência ou resistência, porque na verdade o ideal é que você se adapte ao estresse. Essa adaptação ao estresse é fundamental para o seu metabolismo. Então imagina assim que quando você se sente agressivo, agredido e ameaçado, você vai fazer a sua resposta metabólica é uma resposta de sobrevivência. E eu ouso dizer para vocês que nós só sobrevivemos nesse mundo agressivo que nós aparecemos na face da Terra sobre ele, e mantivemos esse período de sobrevivência exatamente por causa da adaptação do estresse. E depois, né, as causas do estresse foram se diversificando tanto que hoje o estresse é algo a se trabalhar, a se combater. O estresse pode gerar ansiedade e estresse andam de mãos dadas, né? E um pouquinho logo atrás, tentando segurar na mão dos dois, está a depressão. O fato é que o ambiente estressante gera um estresse interno no seu sistema nervoso central, que é uma resposta de adaptação metabólica. E essa adaptação metabólica é uma adaptação voltada para a sobrevivência. Mas antigamente o que te estressava, né? O que te estressava era o ambiente agressivo, eram animais, era, por exemplo, a falta de comida, de alimento, o ato de você ser caçado e caçar, erupções, enchentes, chuvas, né? Tudo isso estressava você. E isso gerava uma reação de adaptação, na verdade, que gera até hoje. Então, o ambiente estressante,
ele gera uma percepção desse ambiente, e essa percepção desse ambiente vai fazer com que você tenha alteração comportamental, uma resposta autonômica, então o seu coração começa a bater mais rápido, suas artérias que irrigam seus músculos dilatam, as artérias que estão na superfície da sua pele contraem, e você tem um estímulo de resposta cognitiva a curto prazo. Você vai melhorar a resposta a curto prazo e você vai trabalhar com a sedimentação dessa informação. Por quê? Porque você tem que lembrar do que te estressa para você se proteger novamente, né? E o que faz isso? A mudança metabólica que o estresse causa no seu corpo. O estresse, a norepinefrina e o cortisol geram alterações metabólicas no seu organismo. Por exemplo, aumentando a cinza hepática de glicose, diminuindo a captação de glicose no músculo, causando transitoriamente um aumento da glicemia em você, gerando uma resposta inclusive pró-inflamatória nas suas células, né, que elas ficam prontas para responder a uma agressão, por exemplo, para um micro-organismo, exatamente pelo aporte energético. A perfusão sanguínea muscular sua aumenta, ou seja, você fica pronto para uma reação física e ao mesmo tempo uma reação cognitiva, uma reação emocional. O seu raciocínio vai ficar mais rápido, e isso no momento em que você é agredido do ponto de vista estresse. É lógico que existem pessoas que não responderão assim, existem pessoas que terão uma resposta o contrário, mas é porque existe essa diversidade na nossa espécie. E lógico que você tem também a necessidade do processamento emocional. Os seus neurotransmissores se alteram, os seus sinalizantes periféricos também. Então o fato de você ter um ambiente estressante gera um estilo de memória a curto prazo e a longo prazo. Você se lembra daquele processo emocional que você sofreu, a sua memória trabalha lembrando daquela emoção e daquela reação que você teve, e você tem uma resposta comportamental e emocional. Uma resposta que é desencadeada pela ameaça ou tipo de ameaça. Quantas vezes, por exemplo, você que tem medo de viajar, por exemplo, de avião, né? Você sabe que você vai viajar de avião, você precisa viajar de avião, e aí você começa a sentir antecipadamente os fenômenos do estresse. Você tem muitas vezes aumento de pressão arterial, você tem taquicardia, você tem falta de ar, né? Exatamente porque sua respiração diminui em termos de profundidade e aumenta em termos de frequência. Você tem aqui que nós chamamos de falta de ar, né? Aquele sintoma de, entre aspas, batedeira, né? E é lógico que todo esse comportamento, essa alteração metabólica gera um comportamento de medo em você, né? E é lógico que você, tendo medo, você vai ter mais precaução. Imagine então que em tempos imemoriais, ter medo sempre foi muito importante, mas superar o medo também sempre foi muito importante. O estresse, ele gera essa memória do que te causou prejuízo ou que te prejudicou. Então a primeira resposta do estresse é o que? É gerar uma ativação dos seus processos cognitivos, né? Você tem o aporte maior de glicose, principalmente, você tem a norepinefrina, que vai estimular o seu sistema nervoso central, vai estimular a sua resposta à memória, vai gerar um processamento emocional e você vai ter o quê? Você vai ter o quê? A montagem no seu sistema nervoso central de esquemas cognitivos de resposta. E é interessante porque essa é uma resposta natural. Então a resposta é o quê? O ambiente estressante que você viveu no passado pode fazer com que você tenha um comportamento diferenciado agora no presente, ou mesmo prever esse comportamento, prever o acontecimento, a repetição do seu passado, mudando o seu comportamento no futuro, né? Então o estresse, ele é um sistema de proteção do nosso organismo. Então o ambiente traumatizante, as experiências estressantes, somada com a vulnerabilidade genética, vai a longo prazo e a partir da cronificação gerar quadros como ansiedade e consequentemente depressão. Mas é lógico que essa alteração ocorre num nível tão extraordinário que você terá aumento de citocina inflamatória, você pode ter desmetabolismo da glicose, com aumento leve da sua hemoglobina glicada, se você é cronicamente estressado.
a sua glicemia vai aumentar, né? Você terá a liberação de norepinefrina, seu cortisol aumentará e sua aldosterona também aumentará. Ou seja, a sua resposta metabólica de ativação do seu comportamento será alterado também. A sua neurotransmissão se alterará, você aumentará sua neurotransmissão glutamatérgica, diminuirá sua neurotransmissão de serotonina, vai ter um efeito anti-ansiedade essa queda da serotonina, vai ter um efeito ansiogênico essa queda da serotonina, e a destruição da serotonina, do triptofano via aumento do cortisol pela triptofano deoxigenase gerará moléculas ansiogênicas derivadas do catabolismo do triptofano via quinurenina. Então o estresse ele foi feito para te deixar ansioso, exatamente para você ficar no estado de vigília, prestando atenção em tudo ao mesmo tempo, ou pelo menos tentando prestar atenção. E um trauma precoce, né, quando você é criança, gera uma vulnerabilidade epigenética, somada com a vulnerabilidade genética, gera uma vulnerabilidade cognitiva. Com isso, você se torna um indivíduo programado epigeneticamente, quando submetido ao estresse, né, a ter as crises de depressão. É lógico que uma parcela da população desenvolve aquilo que nós chamamos de resiliência, que é a forma como você vê os eventos passados, que é o que muitas vezes nós precisamos mudar no nosso organismo, né? A forma como nós interpretamos os traumas e fazemos o que a gente chama de uso desse conhecimento. Evidentemente, nem tudo está na nossa mão. No nível mais avançado, você desenvolve o que nós podemos chamar de síndrome de estresse pós-traumático. Você vive um trauma e depois você vive constantemente sobre a imagem ou medo de reviver aquele trauma no dia a dia. Então o estresse ele gera alteração cognitiva, psicológica, você tem alteração nos processos, gera alteração de processos que são patofisiológicos, tem alterações moleculares e neurobiológicas, culminando em comprometimento de seus processos cognitivos e psicológicos, gerando risco de doença quando você tem um sistema de cronificação. Se você não tiver a cronificação, tudo bem, você estresse, depois ele passa, né? E aí você muitas vezes pode transformar aquele estresse numa lição. O estresse ele é muito associado ao ambiente onde você vive, com quem você convive, o que você faz, né? E é lógico que você pode controlar essas ameaças que você tem na sua vida, e quando você sente essa ameaça grave, você entra no que nós podemos chamar de estresse incontrolável. O ambiente estressante, mais os eventos importantes na vida, traumas, gera uma alteração metabólica em você. Essa alteração metabólica vai gerar um estado de medo, de vigilância e até em alguns casos de raiva e de agressividade. Então o normal é o que? Uma resposta de comportamento, né? Ou brigar, ou sumir, ou correr, né? Isso vai depender exatamente de várias influências ambientais. E o estresse é uma resposta fisiológica a essa carga alostática, você se adapta a ele. Então o estresse ele tem que existir para que a gente possa evoluir. O que não pode acontecer é ele cronificar e atingir o seu metabolismo em excesso, que nós chamamos de estresse, né? Então o estresse ele é bom no nível ótimo, ou seja, é bom ter estresse? Desde que ele não passe desde que ele não saia do trilho, ou seja, não ultrapasse a cerquinha onde ele está, no nível que gera uma adaptação boa para você, do ponto de vista metabólico, neurotransmissor, resposta cognitiva e resposta metabólica. Quando ele passa por esse caminho, você acaba tendo problemas. Um eixo muito associado ao estresse é o aumento do seu cortisol, né? O seu cortisol ele é liberado pelo hormônio adenocorticotrófico usando o sistema ou ativando o sistema HPA, hipotálamo pituitário adrenal, né? Então esse eixo vai aumentar seu cortisol e o seu cortisol ele vai gerar alterações metabólicas em você. Normalmente o cortisol, isso é um trabalho recente, mas a gente vai ver na área de diagnóstico,
O cortisol não aumenta quando você acorda, o cortisol aumenta quando você se movimenta após acordar. O estudo foi muito interessante, foi publicado na Scientific Report. E olha que legal, porque esse cortisol ele sobe e depois ele vai decaindo com o período. Como o cortisol ele é um modulador metabólico, esse nível de cortisol aumentando e depois decaindo num gráfico específico, ou seja, num momento específico, é muito interessante para manter o seu nível de energia, o seu nível de desenvolvimento, né? Basicamente, o ACTH ele é liberado pela visão da ameaça ou pela proximidade ou sensação da ameaça. Esse ACTH é liberado, esse ACTH vai fazer com que você libere cortisol, norepinefrina e aldosterona na sua adrenal, né? É o famoso eixo HPA. E esse cortisol, uma vez que ele é liberado, ele vai ser transportado pela globulina ligante ao cortisol, vai chegar até o interior da sua célula e vai gerar uma resposta genômica, ou seja, ele vai fazer com que você tenha uma transcrição de RNA mensageiro e produzir proteínas. Então o glicocorticoide ou o cortisol em geral vai provocar uma alteração no seu metabolismo, né? E olha aqui que o estresse, a ameaça, o ambiente estressante aumenta o seu CRH, o hormônio liberador de corticotrofina, que vai aumentar o seu ACTH, o hormônio adenocorticotrófico. Esse hormônio adenocorticotrófico vai lá na sua adrenal, vai liberar o cortisol. Esse cortisol vai ter uma influência no GH negativo, né, no LH e no FSH e nos hormônios sexuais, né? O cortisol também ele vai fazer que você tenha aumento de captação de glicose nos tecidos, o que pode explicar um pouco do aumento da obesidade visceral nos pacientes que têm ou que são submetidos constantemente ao estresse. Sem contar também que a diminuição de serotonina no sistema nervoso central, particularmente na região ventromedial do hipotálamo, vai fazer com que você tenha uma diminuição da capacidade sacietogênica e vai aumentar a sua compulsão por carboidratos. Então você vai comer mais. Com isso, isso pode ser explicado do ponto de vista evolutivo, né? O carboidrato acaba sendo uma fonte de energia rápida, absorvida rapidamente e metabolizada rapidamente, gerando ATP de uma forma até mais eficaz do que a gordura, não do ponto de vista rentabilidade líquida, mas rentabilidade bruta, o que te prepara para uma resposta metabólica ou do cérebro ou do músculo. E geralmente quando a gente é submetido ao estresse, nós temos essa resposta. Mas se ele cronifica, o que vai acontecer? O aumento do consumo desse carboidrato vai aumentar a sua obesidade visceral, vai aumentar a sua inflamação. Você pode ter resposta de resistência à insulina, hipertensão, dislipidemia, aterosclerose, esteatose hepática, uma hipercoagulabilidade, um aumento da sua proteína C reativa, glicose e fibrinogênio. Tanto é que quando nós conversamos sobre marcadores do estresse, a hemoglobina glicada, as citocinas inflamatórias, além do próprio cortisol, podem ser bons reflexos do estresse no indivíduo, né? Essa proximidade da ameaça faz com que você tenha essa ativação. Essa ativação do sistema, né, do hipotálamo, pituitária e adrenal liberando o seu cortisol, vai gerar uma modulação da sua resposta imune, né? Isso também é muito importante. Você vai ter o que? Uma diminuição do metabolismo ósseo, economizando caminhos, proliferação de células vermelhas, né? Melhorando a oxigenação do tecido. É uma resposta que te adapta para ter mais sangue, para carregar mais oxigênio pelo seu corpo. Você vai ter uma resposta imunológica um pouquinho menos eficaz, só que você vai ter uma resposta energética mais eficaz. É uma resposta de adaptação à ameaça. Então o estresse ativa esse eixo hipotálamo pituitário adrenal, gera uma modulação da sua resposta imune, mas a nível crônico ela vai controlar o processo inflamatório, ou seja, o cortisol sim é a estrutura básica dos glicocorticoides. Você sabe muito bem disso, né? Mas não é só isso que ele faz. Quando você tem a ativação deste hipotálamo pituitário adrenal, né, no estresse agudo,
você tem uma resposta, né, de pulso de liberação de cortisol, e você tem a curto prazo uma imunossupressão, você pode ter a morte de células autônomas, você pode ter uma imunodeficiência, mas quando você cronifica ele, é uma resposta que é mais inversa, né? O interessante é que essa ativação do eixo HPA vai ter vários efeitos. Por exemplo, no seu sistema nervoso central, a percepção do estresse ela pode afetar a sua memória, ela pode gerar uma alteração complexa na sua cognição, alterando também seu comportamento. No seu coração, ele vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a pressão sistólica, que é aquela quando você contrai o coração com mais força para bombear o sangue, né? O eixo hipotalâmico pituitário adrenal vai aumentar seu cortisol vai aumentar na saliva, no plasma, no soro, também no cabelo, vai aumentar o CTH e vai aumentar seu DEA e o DAS, e aqui também você tem ativação do eixo autonômico. Você vai aumentar a sua noradrenalina, você vai aumentar a sua resposta simpática. Também você vai aumentar o que a gente chama de liberação de aldosterona. No sistema gastrointestinal, esse eixo também vai ser alterado. Quem que nunca ficou sob estresse e não teve, por exemplo, diarreia pós-acontecimento ou pré-acontecimento, né? Como a cronificação, você vai ter o que? Uma alteração das suas citocinas inflamatórias. A princípio você vai ter diminuição, mas caso cronifique, repercutindo principalmente no metabolismo da glicose, você pode ter um status pró-inflamatório que suplanta o efeito anti-inflamatório do cortisol, porque o cortisol é anti-inflamatório? Mas ele é um anti-inflamatório de baixo efeito, né? Os glicocorticoides que apareceram baseados no cortisol têm uma atividade maior. E a adaptação metabólica do estresse é muito interessante. A curto prazo, você vê aqui que você tem o aumento da frequência cardíaca. Segundo os estudos responsáveis, seria a norepinefrina que você produz na sua adrenal. Você aumenta a conversão de glicogênio para glicose, ou seja, você aumenta a sua glicemia, né? Você libera a glicose, você dilata seus bronquíolos, você altera o que a gente chama de fluxo sanguíneo, aumentando o estado de alerta, né? Diminuindo a sua capacidade digestiva, reduzindo a diurese, ou seja, aumenta a sua taxa metabólica basal, mas de glicose ou de carboidrato, né? O que te prepara para uma reação do neurônio e uma reação muscular. A longo prazo, a aldosterona retém sódio em você, você vai ter aumento de pressão sanguínea, o volume sanguíneo também vai aumentar, você vai ter uma conversão de mais proteína para glicose, você vai gerar uma alteração no seu equilíbrio de proteostase, aumentar a sua glicemia e vai suprimir seu sistema imune. Ou seja, basicamente aqui você está entrando num quadro onde você tem uma mimetização via glicocorticoide e imunocorticoide e uma resistência à insulina com hiperglicemia. Isso vai culminar em quê? Em diabetes tipo 2, né? E tudo isso devido a uma reação que você não sabe lidar com ela, que é a reação da ameaça, né? Que antigamente era uma reação ótima, boa, que fez você sobreviver para esse mundo maluco de hoje, mas que a nível crônico acaba te comprometendo. Então essa ativação desse eixo, a desregulação do cortisol, vai gerar, né, esse aumento metabólico, vai alterar seu metabolismo de aminoácidos, vai pegar seus aminoácidos e começar a fazer essa glicose vai subir, essa glicose aumentada vai lá no seu pâncreas, vai liberar a sua insulina. O aumento da insulina com o aumento da glicemia, lembrando que o seu músculo vai captar menos glicose, a sua resistência à insulina vai aumentar. Essa glicose vai chegar no seu fígado que está fazendo gliconeogênese e vai estimular a síntese de ácido graxo, né? Então você vai ter um aumento da lipogênese. Esse aumento da lipogênese vai contribuir com uma esteatose hepática, que também não é ruim. Imagina você que em tempos imemoriais, né, você tinha a forma de guardar energia, uma delas era a obesidade, a outra é a esteatose hepática. Imagina assim, quando você, no momento de estresse,
comportamental que seja, compete com os seres humanos que estão ao seu lado para comer cada vez mais, o seu cortisol aumentando vai fazer com que você consuma mais alimento. Ao consumir mais alimento, você vai ter uma tendência a aumentar a lipogênese. Aumentar a lipogênese é você guardar energia para o futuro, para o momento em que pode faltar, né? Então ele é associado à sobrevivência também do ponto de vista energético, né? E o receptor de glicocorticoide é muito importante. Então, quando você tem o estresse, você se adapta. O estresse, na verdade, é uma resposta metabólica a uma adaptação ao ambiente ameaçador. Ou seja, você muda seu nível de norepinefrina, você aumenta seu cortisol, até diminuir seu xixi, você diminui pela aldosterona. Você retém mais sódio para aumentar seu volume de sangue, para melhorar a perfusão sanguínea, queira ou não, seu coração começa a bater mais rápido, começa a bater mais forte, e você vai ter o que primariamente? Uma resposta de adaptação bioenergética. Essa é a resposta metabólica normal ao estresse. Essa é a resposta que nós esperamos manter dentro da normalidade. Legal, minhas meninas? Muito obrigado pela atenção. Beijão para vocês. Tchau, tchau.